Bom, e aí você pode estar me perguntando, Lúcia, mas será que não tem uma forcinha? Eu já fiz isso, eu já faço terapia há anos. Será que não tem alguma coisa que eu possa realmente me beneficiar? Ou dar um salto, sair dessa situação de solidão para uma situação de amor? Claro que tem. É claro que muitas pessoas buscam, inclusive, por acessar arquétipos. A questão é que quando você ativa um arquétipo, o arquétipo tem o seu lado luz e seu lado sombra. E você vai precisar, inclusive, observar se você não pegou o lado sombra. Porque, infelizmente, pode acontecer. E o lado sombra é sempre o lado negativo. Por exemplo, quando nós olhamos essa carta aqui, esse arcano do tarô, que fala sobre o arcano de copas, né, que fala do amor, do encontro, inclusive, de um encontro abençoado por Afrodite, que é a deusa do amor. Quando Afrodite junta duas pessoas, geralmente esse encontro, esse romance, esse relacionamento é um relacionamento muito abençoado. Não significa que esse relacionamento, que essas pessoas, né, que esse casal, por exemplo, não vá precisar se desenvolver. Desenvolver, inclusive, em diálogo, né? Porque é através de uma boa conversa e é a conversa que vincula. Então, quanto mais você se compreende, quanto mais você se entende, quanto mais, inclusive, você se abre, se entrega e troca junto ao outro, é que esse relacionamento vai crescer em amor. E por isso que isso vai dando continuidade. É claro que você precisa procurar alguma pessoa, né? Ou se abrir a buscar as pessoas que também têm algumas coisas em comum, porque quando são muito opostos, aí às vezes não se encontram muito e é por isso que acaba virando uma confusão. E você pode então estar me perguntando, Lúcia, como é que eu consigo entrar nessa frequência ou conforme encontrar um grande amor? Primeiro você vai precisar sair dessa energia da solidão. Então, se você se esconde demais, se você não gosta da companhia de ninguém, se você está sempre buscando se esquivar, tudo isso é informação que você passa para o universo. É claro que você não precisa fazer o que você não gosta, não é isso, mas você vai precisar olhar. Dias atrás, eu atendi um jovem que estava querendo a sua namorada, né? Afinal de contas, quem não quer namorar? É uma parte muito boa da vida, não é mesmo? E esse jovem, quando eu fui atender, ele tinha aspectos no mapa astrológico, ao mesmo tempo que dizia que ele queria conquistar, também o inconsciente dele ou a energia dele estava no comodismo, porque não sair de casa era muito mais confortável. E quando eu disse isso a ele, ele riu, olhou para mim e falou assim, o pior que é verdade? Eu falei, então, você fica esperando que os outros convidem você, esperando que os outros venham bater na sua porta. E quando eles não batem, no fundo você bota o seu pijama e vai dormir feliz da vida. O que você está falando para o universo? Você está dizendo para o universo que você prefere isso a qualquer preço, não é mesmo? Claro que atendendo muitas pessoas, eu já ouvi todas as histórias. Tinha uma senhora uma vez que falou que só daria chance para um novo companheiro, para um novo romance, se ele viesse bater no portão dela. Pois acreditem, num dia ela acordou e tinha um bilhete passando o telefone, marcando um encontro. Então, olha como nós acabamos falando para o universo exatamente o que a gente deseja. Você pode fazer uma carta e nessa carta você pode não pedir, mas você pode descrever que tipo de romance você deseja. Você quer uma pessoa para compartilhar sua vida toda ou para ser seu eterno namorado? Você deseja encontros casuais ou você deseja realmente compartilhar o dia a dia, a rotina e se desenvolver nesse relacionamento? Pega o lápis, o papel, uma carta bonita, toma aquele banho cheiroso e escreve com detalhes. De preferência, você encontra uma imagem
busca uma imagem de casal, como seria esse casal? Ou quais as características, por exemplo? Mas precisa ser o casal, não pode ser só uma foto de uma mulher ou de um homem, né? Precisa ser o casal que você deseja ser. Vocês não imaginam o poder que tem esse exercício. Você pega essa imagem, escreve, descreve no papel lá tudo que você deseja. Amorosidade, que o amor viva e seja verdadeiro entre nós, que a gente tenha uma amizade, que a gente possa crescer um ao lado do outro, se desenvolver, se autoconhecer e possa ter uma vida boa em amor. Quando você descreve tudo isso e todos os dias dá uma olhada naquela imagem que você escolheu e quando você olha para aquela imagem assim, você sente que você já está vivendo aquilo. Aí você fecha os olhos e dorme, por exemplo. Essa energia vai entrando na sua mente e você começa a visualizar, né? Quando você enxerga, o teu cérebro começa a acreditar que isso é verdadeiro. Esse é o poder da cocriação. E esse exercício é valiosíssimo. Eu ensino, inclusive, as alunas a fazerem, a cocriarem o que elas tanto desejam. Porque muitas vezes, quando nós estamos na dor, a única coisa que a gente continua criando são as mesmas dores. E é por isso que você precisa, se você não tem o romance, assistir os filmes de romance. Todos. Eu vou dizer que você deve maratonar, mas pode ser um por dia, mas você precisa ir dormir com aquela sensação de amorosidade dentro de você. Ah, eu também quero. Ah, é isso que eu desejo viver. E por isso eu lembro, o filme precisa ser romance. Aquele água com açúcar mesmo, que nós sempre falamos, é um filminho muito água com açúcar. Mas é esse filme que você precisa assistir diariamente, até encontrar o seu verdadeiro amor. Então olha só, que eu trouxe para você 2 oportunidades valiosas que se você fizer, você vai conseguir alcançar e você vai ter que comentar aqui comigo depois um coraçãozinho ou 2 corações dizendo que você conseguiu encontrar o seu amor. Claro que dar certo, permanecer e continuar, tudo é uma questão de dia a dia, de desenvolvimento, de conversa, de atenção e de compartilhar. É aquela troca boa, aquela troca de amor, um importa-se com o outro, um cuida do outro, um ama o outro. E conforme você entrega, você também recebe e vice-versa.